se Deus está do seu lado, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. A Bíblia diz, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E talvez hoje você esteja sofrendo de alguma maneira. Talvez não como aumento, sofrimento, não uma enfermidade, mas talvez você esteja sofrendo porque você não tem condições de dar tudo o que você queria dar para o seu filho. Talvez você não tem dinheiro, você está com a escola do seu filho atrasado, ou talvez você não tem condições de pagar aquele esporte que você queria pagar, um professor particular. Talvez você não tenha condições de dar um brinquedo para o seu filho e está sofrendo, você está doendo dentro de você. Talvez você esteja sofrendo porque seu filho resolveu seguir um caminho que você sabe que não é o caminho de Jesus para ele. Ou talvez você esteja sofrendo porque existe alguma situação na sua vida, na sua família, que você não consegue controlar. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer que quando o sofrimento vier, você dá conta, porque Jesus enxuga suas lágrimas. Amém? Em terceiro lugar, você vai dar conta também quando você se sentir sozinha. Isso é uma realidade de nós mães. É verdade ou não é? Quantas mães estão aqui comigo? Tem muitos momentos que a gente vai se sentir sozinha nessa luta de ser mãe. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mateus 28, versículo 20 diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existem momentos na nossa vida que a gente se sente sozinha, né? Mas Deus sempre vai estar do nosso lado. Não importa o sofrimento, Ele sempre vai colocar uma pessoa, alguém, alguma coisa, para mostrar: fica tranquila, filha, eu estou aqui do seu lado. Isso aconteceu comigo também. Durante todo esse sofrimento, vocês sabem, plano de saúde não autoriza as coisas assim com facilidade, né? Eu precisava de rapidez. E graças a Deus eu não tive nenhum problema, todas as cirurgias, tudo que minha filha fez. Eu acho que ela gastou mais de R$1 milhão para o plano de saúde. Mas tudo foi aprovado, porque tinha uma esposa de um pastor aqui de Recife. Porque vocês pediam oração, a igreja pedia oração, todo mundo falava: ora pela filha do meu pastor e tal. E uma vez, uma irmã aqui da igreja que trabalha com hospital, ela disse: olha, gente, eu quero pedir oração pela filha do meu pastor, e ela está doente. E aquela esposa do pastor disse assim: como é o nome dela? Aí ela falou, ela disse: sou eu que estou cuidando do caso dessa menina, eu que estou com os exames dela para aprovar no plano de saúde. Ela era aquela pessoa que aprova. Aí ela disse assim: diga à sua pastora que fica tranquila, que eu vou aprovar tudo que tiver que aprovar para ela fazer de cirurgia. E aquela mulher foi um anjo que Deus colocou na minha vida, né? Eu conheci ela depois, né? Abracei, agradeci. E ela sempre aprovava. Então, era Deus dizendo: eu estou aqui do seu lado, né? Num gesto simples, em alguma coisa muito pequena, mas era Deus dizendo que eu não estava sozinha. E a nossa igreja também, que apoiou a gente o tempo todo, né? Talvez você não é desse tempo, mas algumas pessoas aqui são desse tempo, né? E se lembram disso. E nos momentos que ela tinha que fazer cirurgia, ninguém comia, todo mundo jejuava e todo mundo ia lá para o templo menor e todo mundo ficava orando até a cirurgia acabar. E eu me lembro que teve uma cirurgia que foram 7 horas e as irmãs ficaram 7 horas na igreja, orando, cantando, né, durante toda a cirurgia. E são coisas que a gente nunca vai se esquecer. São nesses momentos que a gente se sente amado, que a gente vê que a gente não está sozinho, que Deus está do nosso lado. E realmente eu senti isso, as orações e o carinho de todas as pessoas. Mas também a gente teve muitos gastos. E eu me lembro que uma outra irmã aqui da igreja que tinha viajado para o Pará, ela estava morando lá e ela pediu oração na igreja dela também. Era uma igreja bem pequenininha. E ela pediu oração na igreja dela. E o pastor dela falou assim com ela: fale com esse seu pastor. Eu queria o contato dele, peça a ele o número da conta dele, que eu quero ajudar. Eu sei que quando a pessoa passa por um momento de enfermidade assim muito grande, você tem muitos gastos, né? Com o hospital, com o médico, com tantas coisas. E eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque era uma igreja tão pequenininha, gente, no Pará, de pessoas que nem conheciam a gente, né? No Macapá, que nem conheciam a gente. E eles mandaram uma oferta de R$2.000.
para a gente, sabe? Não era o valor da oferta, nem o que a oferta poderia pagar ou ajudar a gente naquele momento. Era assim, Deus dizendo assim, eu estou aqui com você, eu estou aqui do seu lado, tem gente que te ama, tem gente que está se esforçando para ficar com você, para te ajudar. E muitas pessoas fizeram isso, né? Eu sou grata a essas pessoas, por isso que eu estou citando, porque eu quero que um dia elas vejam, porque eu nunca vou apagar essa memória de gratidão no meu coração. Ela teve que fazer muitas cirurgias e muita transfusão de sangue. E os médicos pediam, a gente tinha que ter sempre sangue, né? No banco de sangue. E a gente sempre falava aqui na igreja, quem puder doar sangue, quem puder doar sangue. E muitas pessoas doaram sangue. Eu preciso agradecer de uma maneira toda especial, mais do que especial, se tem uma palavra para eu falar para minha mãe, porque ela ficou do meu lado o tempo todo, todos os dias. Ela ia comigo para o hospital, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão. E quando eles tiravam sangue toda hora, quando podia, né? Que eles não deixavam mais tirar sangue. Eu me lembro que meu irmão encheu o carro de amigos, vamos todo mundo, vocês vão dar sangue para minha sobrinha e minhas amigas da escola. E eu tinha uma lista num papel, porque o banco de sangue, o hospital te dá uma lista com o nome de todas as pessoas que doaram sangue para você. E eu guardo essa lista como uma memória de gratidão por todas as pessoas que fizeram alguma coisa por mim e se dispuseram. Mas eu falei que Deus está com a gente quando a gente se sentir sozinha, porque mesmo tendo muitas pessoas para estar do nosso lado e nos ajudar, tiveram muitas pessoas que poderiam, que deveriam estar do nosso lado e não estiveram, né? Tinha gente que tinha que estar ali naquela lista de doação de sangue e não estava. E tiveram pessoas que realmente não tiveram presente do nosso lado, que eram as pessoas que a gente precisava contar e a gente não contou em nenhuma circunstância, em nenhum momento. E nesses momentos que a gente se sente sozinha, só Deus que supre essa lacuna. E eu me lembro que já no fim, ela pegou uma infecção muito grave, ela pegou várias coisas, pneumonia, não tem como contar tudo, porque é muita coisa, muita coisa pequena. E já no fim, ela pegou uma infecção muito grave, que no Brasil só tinha esse remédio via oral. E ela não podia, tinha que ser via venosa, porque ela não digeriu o alimento, né, por causa do problema no intestino. Então, o hospital ia mandar buscar dos Estados Unidos, mas eles deram 16 dias para buscar. E eu sabia que minha filha não tinha 16 dias. Eu sabia que para quem está com a infecção grave, 16 dias, esperar um antibiótico, não ia dar certo. Então, a gente começou a falar com quem a gente conhecia. E um pastor que morava nos Estados Unidos, que a gente nem conhecia, mas que ouviu falar da história da gente, ele disse, esse remédio tinha lá, e eu consegui falar com ele, eu disse, pastor, se eu comprar a sua passagem, o senhor vem aqui trazer esse remédio para mim, o senhor consegue esse remédio? Ele disse, eu consigo, minha filha. E eu me lembro que aquele pastor precisava de uma receita médica para comprar um remédio, porque era prescrito, e tinha que ser um médico americano. Qual era um médico americano que ia prescrever um remédio para uma criança que não estava nem vendo, do outro lado do mundo? E ele disse, mas eu vou conseguir para você, eu vou conseguir essa receita. E tinha uma médica na igreja dele, ele contou a história para a médica disse, eu vou prescrever. Ela prescreveu, ele viajou para outra cidade para comprar o remédio, porque na cidade dele não tinha. E a gente, no outro dia, conseguiu comprar a passagem dele, no outro dia ele veio. E eu me lembro que esse dia era o dia 31 de dezembro. Aquele pastor, ele passou a virada do ano dentro de um avião só para trazer um remédio para uma pessoa desconhecida, para uma pessoa que ele nunca nem tinha visto. Ele deixou a família dele, ele deixou a igreja dele, ele deixou todo mundo. Ele passou a virada do ano dentro de um hospital para trazer meu remédio. E quando eu vi aquele pastor, que ele veio assim, ele veio com o pacotinho na mão, para não ter perigo de extraviar a mala e para não ter perigo com a Anvisa, né, também. E quando eu peguei aquele pacote e eu abracei o pastor, eu quero que de alguma forma essa mensagem chegue para ele. E eu disse assim, pastor, muito obrigado pelo que o senhor fez por mim. Eu não conseguia nem falar muito com ele. Eu disse, eu preciso ir. Eu peguei aquele remédio, eu disse, depois eu falo com o senhor. E eu fui para o hospital com alegria, porque o hospital disse que com 16 dias conseguia, a gente conseguiu com 2 dias e meio. Já estava aqui. E quando eu cheguei no hospital, que era um vidrinho assim, que eu levei, que eu dei no médico,
na mão do médico. Todo mundo ficou impressionado. Como vocês conseguiram? E a gente, foi Deus, foi Deus. Eles até achando, não, mas por que não esperou, né? Porque pagou o remédio, porque fomos nós que tivemos que pagar, né? Senão a gente ia ter que esperar o hospital. E eu disse assim, porque minha filha, né? Se fosse sua filha, eu creio que o senhor ia fazer a mesma coisa. E ele pegou o vidrinho assim, era um pó bem escuro. Ele levantou o vidrinho assim para a luz, virou para o outro médico que estava do lado dele e disse assim, olha a cor do bicho, imagina o estrago que ele não faz na pessoa. Na minha frente, sem dó nem piedade, na frente de Arthur, e eu nunca vou me esquecer disso. E eu saí, né, deixei que aquilo tudo acontecesse. Mas assim, mesmo nos momentos que eu me sentia mais sozinha, eu sabia que Deus estava do meu lado. E hoje eu quero trazer essa palavra para você também. Talvez você está aqui, você é mãe solteira. E tem tantos momentos que você se sente sozinha, você acha que você precisava ter um pai do seu lado, alguém para te ajudar, né, nessa carreira de ser mãe. Você se sente sozinha, fazendo o trabalho só. E isso dói para você, pesa para você, é difícil para você. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que quando você estiver sozinha, você nunca vai estar sozinha. Deus vai estar sempre do teu lado, te ajudando. Ele é seu pai, Ele é seu marido, Ele é seu amigo, Ele é seu irmão. Ele é a pessoa que nunca te desampara, que nunca te deixa só. Ele está ali do seu lado, em toda e qualquer situação. Talvez você está aqui, você tem até um marido, mas seu marido não é parceiro, não ajuda em nada, não colabora com as despesas, não colabora com a educação. E você se sente uma mãe sozinha. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele supre. Ele supre todas as suas lacunas, Ele preenche o vazio, Ele preenche a falta. E por fim, você vai dar conta